Quando esse projeto nasceu, é claro que ele já nasceu com o propósito de receber aqui nesse estúdio, ou em qualquer lugar do Brasil, não importa, grandes jornalistas com carreiras consolidadas e que, claro, têm uma ideia de nos ensinar como fazer a transição para um outro jornalismo não tão tradicional. E é claro que eu quero receber aqui grandes nomes, mas uma coisa eu posso dizer com certeza: pouquíssimos dos nomes que estarão aqui, e eu tenho certeza que serão grandes jornalistas, vão ter a oportunidade, ou a possibilidade, melhor dizendo, de poder dizer que sentaram na bancada mais importante do jornalismo brasileiro. E o nosso convidado de hoje, aos 26 anos, teve essa possibilidade. Então eu não posso começar de outro jeito. Matheus, dá para fazer um boa noite, assim, aqui na Última Pauta, bem de Jornal Nacional? Boa noite, Theo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Muito honrado de fazer parte aí desse projeto tão bacana e da gente ter essa conversa. Você que eu considero um grande profissional, um grande amigo, alguém que eu tive a honra de poder dividir espaço na mesma redação e com toda certeza vejo aí brilhar em todas as frentes que atua. Vamos começar contando história? Primeiro dizer que a honra é toda minha. Eu te admiro muito, eu sempre falei isso para todo mundo. Eu acho você um cara que sempre teve uma visão diferente, eu sempre te achei combativo no bom sentido. Nunca foi um cara que se ajustou a tudo que era colocado. Eu acho que você tem características de um jornalista sempre de ponta, desde muito cedo. E quando eu vim trabalhar na TV Anhanguera, eu fiquei feliz de saber que eu ia trabalhar com você. Talvez eu nunca tenha te dito isso. Mas um jovem, tão jovem naquela época, ainda é jovem, mas tinha 24 anos, eu acho, quando eu vim. E você já estava em destaque num jornal, no maior jornal do nosso estado, né? Então, Matheus, como é estar hoje, aos 31 anos, sendo quem você é, esse Matheus Ribeiro de tantas jornadas? Eu sou feliz. Eu sou um cara muito realizado, Theo. Acho que o fato de ter nascido sonhador, e eu nasci muito sonhador, porque assim, eu nasci em Goiânia, mas fui criado lá em Piracanjuba. A vida no interior, ela tem até as suas limitações geográficas, né? Eu achava que o mundo começava em Piracanjuba e terminava em Goiânia. Você foi para lá com que idade? Não, eu nasci aqui. Nasceu, minha mãe deu à luz em Goiânia, mas minha família toda é de Piracanjuba. Certo. E aí eu fui criado lá. E eu já cresci encantado com esse universo da comunicação, do vídeo, da televisão, da política, do debate, da palavra. Eu acho que o jornalismo ele me completa por isso, porque se conectou muito com o que eu gosto de ser. Então, essa curta trajetória que eu tenho foi construída com muito trabalho e com muita alegria também, com muita gratidão por todas as oportunidades. Eu não tem como negar que quando você saiu da TV, e daqui a pouquinho eu vou te perguntar mais sobre isso, da TV Anhanguera especificamente, eu ficava na minha cabeça, nossa, mas o Matheus estava assim, talvez no auge, né? Você tinha acabado de apresentar o Jornal Nacional, outra coisa que a gente vai falar sobre. E aí eu fiquei pensando quais serão os próximos passos, né? E a gente aqui fala da Última Pauta, por quê? Porque simbolicamente é aquele momento de se preparar para a última pauta, para o próximo passo fora de um jornalismo tradicional. Quando você saiu, você estava preparado? Você se preparou para aquela transição ou foi meio assim? Me preparei, mas a decisão só foi possível no rompante, assim, no momento em que a gota d'água de Chico Buarque, sabe assim? A hora que transborda, você fala, opa, aqui eu quero fechar esse ciclo porque deu. E foi uma decisão difícil de ser tomada, de pedir demissão de um emprego dos sonhos, né? Que foi uma grande escola, que foi o lugar que me abriu as portas, que me possibilitou aprender com os melhores do jornalismo de Goiás, num grupo que tem uma tradição muito grande, que faz jornalismo com responsabilidade social. Então, eu sou muito grato por tudo isso, mas o ciclo se encerrou. E eu estava preparado na medida em que eu já tinha uma trajetória enquanto empreendedor, eu já tinha outros planos para a minha vida pessoal e até para início de uma trajetória política, que foi o que eu busquei. Você já tinha isso na cabeça? Eu queria viver coisas novas, eu estava me sentindo apertando parafuso, sabe? E aí, assim, entrar numa lógica fabril e ao mesmo tempo isso me
impossibilitava de viver outras experiências e outros projetos. Então, eu acho que foi no momento certo, né? Aqui eu vou te desafiar e te provocar a gente contar um pouco de coisas que talvez as pessoas não saibam. Então, isso acho que você nem sabe. Mas eu e o Matheus, nós tivemos algo em comum na nossa trajetória dentro da TV Anhanguera. Porque o Matheus tem uma agência, que é a M. Ribeiro, e ele já tinha na época de TV Anhanguera, né, Matheus? E eu tinha uma produtora, que depois virou agência, que era a Like You Comunicação. E eu acredito que tanto eu quanto você, naquela época, a gente enfrentava uma tensão lá dentro, né? Porque tinha coisas que a gente não podia fazer. Eu cheguei a tomar uma advertência por usar a minha imagem num conteúdo. O que você não podia fazer na TV que te incomodava muito? Eu acho que antes da gente falar do que pode e o que não pode fazer, a gente precisa levar a discussão para o campo em que ela deve estar, que é a discussão sobre a ética jornalística. O jornalismo profissional, ele é comandado por empresas que, por sua vez, têm suas despesas, têm seus investimentos e buscam suas fontes de receita. Então, o jornalismo tradicional vive da publicidade. O que eu observei ao longo do tempo? Que algumas cobranças que invadiam e extrapolavam até limites de privacidade ou de pessoalidade não estavam sendo movidas necessariamente em busca de uma ética jornalística, mas sim por conflitos comerciais. Tipo o quê? Eu acho que a televisão tradicional vê ainda com muito espanto a autonomia que a quebra de paradigmas da comunicação trouxe. A possibilidade de as pessoas serem seus próprios canais. Uhum. E eu sempre fui um cara com um olhar muito atento para as redes sociais. A minha empresa era e é ainda voltada ao marketing digital, portanto, não havia um conflito entre o que eu desempenhava na televisão e o que eu fazia empresarialmente. Mas à medida em que eu comecei a observar que eu não estava mais satisfeito com algumas situações que eram colocadas talvez até de uma forma indevida, de uma forma indelicada ou de uma forma... Se você está numa relação profissional, tudo é uma questão de recompensa, né? Perfeito. Então, se você excede uma cobrança em que o seu trabalhador, que o seu colaborador não é recompensado por aquilo, ou que não tem uma remuneração condizente com aquilo que lhe é imposto, eu acho que isso começa a gerar situações de insatisfação e cobranças até às vezes absurdas. Eu me lembro que uma vez eu compartilhei uma foto no Instagram, nos stories, de um evento que eu apresentei para uma empresa de alimentos. Era uma inauguração de uma fábrica de uma empresa de alimentos e eu fui o cerimonial. Mas não era uma divulgação do evento, era uma pessoa que estava lá, que tirou uma foto comigo, compartilhou a foto, Matheus, jornalista que admiro, tal. E atrás da foto tinha a logomarca dessa empresa. E aí isso me gerou uma advertência. Foi uma situação que eu julguei assim, descabida, tipo... será que acham que eu comercializei um espaço de um logotipo? Sabe? É uma minúcia que a ausência de uma reflexão, que o cuidado tem que ser pelo zelo com a ética jornalística, muitas vezes desloca o debate para uma visão muito mercantilista das coisas. E que talvez, se a gente tivesse esse mesmo rigor, a gente estaria criticando aqui o mercado... O jornal que faz o merchan do mercado, que faz o merchan do colchão, ou do remédio para calvície, para impotência, para isso, para aquilo. Vamos falar o português, claro. Na verdade, quem não podia fazer merchan éramos nós, né? Porque a instituição podia, né? Mas e também não se pode precarizar o vínculo do jornalista para que se torne também uma tentação e um objetivo da profissão fazer merchan. Isso não é o objetivo da profissão. Perfeito. O objetivo da profissão é informar bem. Até porque o que determina, eu acredito que a nossa longevidade na profissão, junto à sociedade, é a nossa credibilidade. E aí é um patrimônio pessoal. Uhum. Seja no jornalismo, na política, na medicina, na arquitetura... É o zelo que você tem com o seu nome, a sua postura pessoal, a sua responsabilidade, o seu jeito de conduzir o seu trabalho, os seus negócios. Eu acho que isso é que vai marcando a sua carreira
e construindo, positivamente ou negativamente, sua reputação, né? Perfeito. Eu não sei se você estava nessa reunião, e eu não vou ficar citando nomes, embora seja óbvio, né? Porque nós trabalhamos em uma emissora, TV Anguera, então... Sem polêmicas, sem polêmicas. Sem polêmicas, sem citar nomes. Você estava numa reunião em que nós fomos chamados pela nossa chefia na época, cobrando para que nós começássemos a falar mais das reportagens que a gente produzia, que você não era repórter mais nessa época. Você se lembra desse momento? Porque Não. teve esse momento. Então foi uma reunião assim em que nós fomos cobrados assim, olha, mostre mais o processo na sua rede social pessoal, mostre mais o processo do que você está fazendo e tal, chama para o jornal, etc. Não é uma dicotomia um pouco estranha se a gente é convidado sem remuneração a fazer isso e ao mesmo tempo não podemos usar nossas redes para ganhar dinheiro? Eu sempre fui um cara de entrar de cabeça nas coisas que eu faço. Então, para mim sempre foi muito natural, sempre foi muito necessário, inclusive, trazer isso ali nas minhas redes. Eu nem sei dizer a você quando eu decidi começar a mostrar o cotidiano de redação ou vincular. Mas assim, quando eu vi a Dona Elna, que era a nossa maqueadora, já era conhecidíssima no meu Beijo, Dona Instagram. Elna, é verdade. Entendeu? Ela ficou famosa graças ao Matheus. Então assim, eu acho que o fato de eu ter chegado muito jovem me fez chegar sem muita barreira, ou até meio sem entender algumas relações que são relações naturais de hierarquia, de redação, de poder editorial. E isso me fez ousar, sabe? Uai, sou livre aqui, vou fazendo, sabe? E isso se mostrou muito viável porque eu construí também um público nas redes sociais. Isso se deveu muito à televisão, muito, né? E se mantém hoje por conta do diálogo, da comunicação, da troca de experiências, né? Que a gente... É uma praça, né? Como é que você se comporta na praça, né? Então, acho que agir com naturalidade sempre foi o melhor caminho. Mas não dá mais para as empresas... acho que ninguém quer mais isso, assim. Acho que não dá mais para ter essa... Nos últimos 3, 4 anos, as barreiras que eu vi serem quebradas em relação a consumo de conteúdo, de jornalismo, acho que muda muito aquilo que a gente viveu há mais de 10 anos, né? Eu entrei na televisão em dezembro de 2012, foi meu primeiro registro profissional lá na PUC TV, repórter. Então, 12 anos. Acho que muita água passou debaixo dessa ponte e o horizonte que se desenha, acho que não tem nada a ver com aquilo que a gente aprendeu dentro de escolas importantes, né? Inclusive desde a nossa saída em televisão, porque eu saí 3 meses depois de você. Inclusive a sua saída foi meio motivação para minha também. Você não sabia disso, né? Nunca te falei. Você sabia? Não. Porque foi depois daquele... Vem, a água tá boa! Eu já estava pronto para pular na água, mas eu recebi um pequeno empurrãozinho. Eu não sei se eu já te contei, mas a nossa chefe me chamou e falou que depois de tudo que tinha acontecido com a sua saída, que tinha virado uma determinação que realmente repórteres do vídeo não podiam mais ter empresa e dividir mais. Então a sua saída, ela de certa forma deu essa chacoalhada. E é curioso a gente observar que muito do jornalismo, inclusive na Rede Globo, se ajustou às redes sociais desde essa época. E talvez hoje tudo aquilo que aconteceu não teria acontecido, né? É um outro cenário muito diferente, 4 anos depois. E assim... Mudou muito. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo jóia, porque isso foi importante também para que eu vivesse outros projetos. Eu fui... acho que nunca tinha passado por um lugar que me tratou tão bem quanto a Record em Brasília. É verdade. Não, assim... Fui, como diria o programa da concorrência, estrela da casa. Estrela da casa. Sabe? Eu lembro da sua bacana. foto assinando o contrato. Luciano, né? Era o diretor, né? Enfim, foi uma casa que me deu a honra de ser editor-chefe na capital do país, num jornal de horário nobre. Nós tivemos boas coberturas na política, boas coberturas em relação aos fatos do entorno. Eu acho que isso agregou muito à minha carreira, me fez abrir meu olhar para a política. Viver em Brasília foi muito transformador para a minha vida. Quando voltei para Goiás, já numa outra pegada, quis fazer um programa diferente, uma produção na minha casa, na minha produtora,
que foi o Se Liga, que foi uma outra jornada legal antes da política. Que depois deu origem ao Ligue TV, né? E assim, hoje é um laboratório que agora eu coloquei tudo em stand-by para eu entrar na campanha. Falei, eu preciso mergulhar de cabeça, não dá para ficar com um pé em cada canoa. E que hoje me traz esse ânimo de buscar coisas novas mesmo, de experimentar, de buscar outros caminhos. Eu acho que a nossa profissão hoje exige, na sua gênese, essa dinamicidade. O que do jornalismo, e a gente fala muito sobre isso nesse projeto, o que do jornalismo Matheus Ribeiro leva para a vida do empreendedor e que são diferenciais que você só tem porque o jornalismo te ensinou? Acho que o principal é a rotina. Ou a falta, né? Não, mas assim, o pastel tem que estar frito, né? Uhum. Tem Sabe? que sair. Dá aquela hora, tem que estar pronto, tem que, né? Não tem a possibilidade de não fazer, Perfeito. de deixa para amanhã. Não, a roda tem que girar. Então, eu acho que isso me possibilitou hoje a lidar com equipe de uma forma mais estratégica, entender a importância dos processos, porque é uma tarefa de passar de mão em mão, né? Uhum. E às vezes a TV tem, nas suas dificuldades de mudar processo ou de abrir olhar para algumas dinâmicas diferentes. Quantas vezes a gente já teve problema, né? Assim, tem um problema na produção, na edição ou na reportagem, e aí fica uma briga para quem joga a batata quente. Uhum. Né? Isso me ensinou muito também o que não fazer, como trabalhar também com flexibilidade dependendo do projeto, como apostar, e a comunicação eu acho que tem essa janela, né, da criatividade. Eu acho que você tem que ter uma equipe que sabe conversar na hora de conversar e sabe calar a boca na hora de calar a boca. Sabe assim? Que hora que a gente apaga o fogo, que hora que a gente acende o fogo. Você acha que isso é do jornalista também? A redação, muitas vezes, a gente vive períodos, né? Períodos mais silenciosos e períodos mais agitados. Então, eu acho que lidar com a pressão, né? Lidar com esse tipo de dinâmica que envolve mesmo uma redação, acho que foi também muito importante. E acho que não ter compromisso com o erro, sabe? Assim, errou, faz de novo. Eu já te ouvi falar essa frase, eu gosto dela. Errou, faz de novo. Errou, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Porque quando acerta e a gente acerta, é bom demais, né? Bom, quem está aqui não é jornalista, nunca trabalhou em redação, né? É isso que o Matheus falou, porque às vezes dentro de um ao vivo, dentro de um jornal, você vê um apresentador lá dando uma titubeada, né? E ele tem mais um jornal inteiro para apresentar, né? E você tem que virar a chave e tocar o barco. E, bom, isso ensinou demais para mim, por exemplo. Eu acho que na relação de negociação com esses, né, tubarões que a gente encontra na vida, tem momentos que você fala, opa, peraí. E aí eu lembro como era na televisão de ter que se deparar, né, com ao vivo e ter que resolver, né? Ensina demais, né? Com certeza. E foi bom porque no meu primeiro dia de TV em Anguera, assim, já me... Ó a fogueira! Como é que foi? Eu não lembro isso. Eu fui fazer um ao vivo era a gestão do Paulo Garcia. Ele estava tentando passar um aumento de IPTU na Câmara e trem pegando fogo. Ele falou, vai para o ao vivo lá para você fazer o ao vivo. Você tinha vindo da Band, né? O John Williams tá lá, você pega as informações com o John Williams e você faz seu ao vivo. E eu tenho meu blazerzinho da Zara até hoje, que eu comprei em 2014. Aquele que eu sou canceriano, eu sou desses, eu guardo as coisas. E aí foi meu primeiro ao vivo, foi muito bom. Matheus, em que momento da sua trajetória você decidiu que você queria empreender? Como que nasceu a M. Ribeiro? Essa história eu não sei. Nossa, lá atrás, 2012, por aí, 2012. Meu primeiro emprego não foi em veículo. Eu estava no curso de jornalismo, a faculdade entrou em greve, e aí estava tendo campanha. E eu fui fazer campanha lá em Piracanjuba, eu fui ajudar na comunicação da campanha. E aí, assim, eu sempre já gostava muito de política e tudo mais. Foi uma campanha legal, a gente teve boas experiências. E fui convidado para trabalhar como assessor de comunicação de uma empresa de negócios contábeis, de assessoria empresarial e tal. Fui para essa empresa. E lá eu era meio que um faz-tudo. Eu mandava fazer, assim, do cartão de visita, a placa da empresa,
ao post do Instagram. O Instagram estava começando ainda. Aí fazia uns textinhos pro Instagram. Era meio que um faz-tudo de comunicação. Isso eu tinha o quê? 19 anos, por aí. 19, 20 anos. Aí fui chamado para ser personagem de uma matéria da PUC TV sobre jovens no mercado de trabalho. Uhum. Pedi pro meu chefe, falei, ó, pessoal do programa tal lá da PUC TV quer gravar. Fui, gravei essa reportagem, dei entrevista na televisão, foi super bacana e tal, e fiquei amigo do repórter, o Ronaldo. Ele falou, ó, eu vou sair da televisão, e lá tá precisando de repórter, você não tem interesse? Não, falei, tem demais, me indica. Uhum. Fui fazer um teste de 1 semana, e aí fui reprovado sumariamente no teste. Não, você não tem perfil para esse programa. É um programa jovem, você ainda é muito sério. Você ouviu essa frase? Não tem intimidade com a câmera. Não é só Quem é essa pessoa? Que será que não, ela... e foi uma grande professora. É? Olha só. Ela chegou a te ligar e falou assim, Matheus, estava errado, eu errei. Não, ela me ligou 6 meses depois, me oferecendo um emprego. Falou, agora tem uma vaga de repórter e é o seu perfil. Você topa? Perfeito. Aí eu pedi demissão desse emprego. Eu ganhava R$1.500. Aí eu fui ganhar 1.300 na televisão. Isso é típico de TV. Aí cresceu, ganhou mais, não ganhei menos. Trabalhando à noite, mas foi muito bom, sabe? Porque assim, inclusive eu reencontrei o Wilson Sampaio, meu primeiro cinegrafista. Professor Wilson, tá lá na PUC TV até hoje. Grandes amigos, né? Os cinegrafistas. E que são professores, né? São. Porque ele fala, Matheus, faz assim, faz assado, vai aqui. É o cara que cuida da sua imagem, né? Ensina a gente, na verdade, né, Matheus? Ensina a gente até a pegar no microfone, cara, no começo. Impressionante. E enriquecem as matérias e são tão repórteres quanto nós, né? Com toda certeza. Com certeza. Então foi essa caminhada. Aí da PUC fiquei lá 4 meses só, fui pra Band. Na Band pra TV. E na Band pra Anhanguera. E assim, a coisa de começar a plantar uma semente que hoje virou uma empresa e que te abriu um monte de porta. Quando que você decidiu que você ia abrir a M. Ribeiro? Então, foi nesse primeiro emprego. Porque o que eu vi? Televisão não vai me dar dinheiro. Você já sabia tão cedo? Eu demorei mais tempo, se eu tinha que pedir demissão para ganhar menos, eu falei, esse trem... E meu pai já tinha medo. Meu pai falava assim, vai fazer jornalismo, né? Esse trem não dá dinheiro, não. Vai mexer com isso, não. Mas eu sempre fui empreendedor por conta da minha avó. Minha avó, Aninha, vende Avon in Natura. E ela me ensinou tudo, assim. Ela me ensinou o que era percentual de lucro, sabe? Me ensinou a fazer negócio. E ela é uma boa vendedora. E aí, quando eu estava no meu primeiro emprego, na Kadoshi, o que eu vi? Eu falei, olha, isso aqui que eu faço, esse tipo de assessoria, isso aqui é um serviço, né? Você trabalhar a identidade visual da empresa, você trabalhar um bom perfil nas redes sociais, você ter um blog com artigos regulares. Isso aqui é um trabalho, isso aqui é um pacote de serviços. E aí o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi justamente sobre assessoria de comunicação. Foi para um escritório de uma grande amiga minha, que é a Maria Tereza Alencastro Veiga. E aí eu fiz o projeto de comunicação da assessoria da Alencastro Veigas Advogados. Estudei, montei o plano todo. Após o meu TCC, que foi aprovado com nota 10. Nem lembro se foi 10, acho que não. Vou retificar essa informação para não cometer nenhum... Na internet você não retifica nada, já virou um corte. Vamos ter que verificar junto ao UFG. Mas foi mais de 9. Fato ou fake? Foi mais de 9. Vamos passar no nosso fato ou fake. Larissa, depois leva pro departamento. Lá E aí, o escritório me contratou para executar o plano. O próprio plano que você tinha criado. Adoraram. E aí foi meu primeiro cliente. Dali, logo depois, veio uma construtora, que foi a Engeseg. Depois foram surgindo outros clientes. Hoje a M. Ribeiro tem 10 anos de história. Hoje a gente atende o Porto de Santos, em São Paulo. O Tribunal do Trabalho, em Brasília. Que legal, eu não sabia. O Sebrae Nacional. Nós já tivemos na carteira o Apvida, que é o maior plano de saúde privado do país. Foi um cliente extremamente importante para o desenvolvimento da nossa empresa, que eu tive muita alegria em atender. Ministério Público de Goiás, FAPEG,
Águas de Joinville, em Santa Catarina. Já atendemos aí de norte a sul do país. Então, eu não sabia. Então, na verdade, quando você entrou na TV Anhanguera, já estava criada. M Ribeiro já existia. Já existia, eu não sabia. Já existia. Porque a Like You nasceu, eu estava na... Não. A M Ribeiro é antes de TV Anhanguera. Por isso que eu falava, você tem que escolher. Eu falei, é fácil. Você ouviu Você Tem que Escolher? Eu ouvi Você Tem que Escolher também. O papo com a gente foi o mesmo. Eu falei, já está escolhido. A minha resposta foi já está escolhido. Falei, take it easy. Take it easy, meu amigo. Enfim. Matheus, por que a saída foi tão conturbada? Por que deu todo aquele papo? Não acho que foi conturbado. Foi possível. Foi como eu consegui lidar com situações que estavam rolando ali naquele momento. Hoje, talvez eu fizesse diferente. Eu acho que é bom a gente amadurecer, a gente ver que a gente pode adotar posturas melhores. A gente não é responsável por mudar o outro, sabe? Você tem que mudar a si mesmo. Eu acho que a cabeça que eu tenho hoje me faz olhar para aquilo e pensar assim, não, acho que você poderia ter sido um cara mais sereno e mais tranquilo na sua tomada de decisão. Mas foi como eu dei conta, então zero arrependimentos também, mas zero mágoas e página virada na minha vida. Eu hoje quero ser prefeito de Goiânia, quero continuar uma trajetória política coerente, quero continuar investindo no meu negócio, na minha empresa, estou com projetos novos. Então, inclusive fiquei feliz em receber convite depois da campanha para voltar à televisão, que é algo que eu gosto de fazer, que é algo que... Você recebeu o convite para voltar? É mesmo? Conta aí para onde. Não vou estragar. Aí, Matheus, me dá um furo aqui na última pauta, pô. Até porque você sabe que as negociações são sempre muito difíceis. É verdade. Mas ainda em negociações? Cara, eu não fecho a porta, porque assim... Tá vendo? É esperto para responder. Não, eu gosto de... É o meu trabalho. Eu não vivo de política, eu não quero boquinha, eu não quero cargo, eu não quero... Não, é o meu trabalho. Um médico volta a operar, um jornalista volta a ser jornalista, né? E a televisão é um veículo com o qual eu me dou muito bem, obrigado. Sim. Né? Agora, eu não gosto de fazer por fazer, eu não gosto de fazer qualquer coisa, eu penso antes de entrar num projeto, eu acredito que isso tem que estar em consonância com os meus projetos pessoais, com aquilo que eu julgo importante defender para a cidade, né? Eu não quero... Vamos falar de coisa boa somente, entendeu? Agora vamos falar de coisa boa. Não. Vamos fazer um troço bacana. Um dos motivos pelos quais eu criei esse projeto é porque eu acho que jornalistas como nós, infelizmente, não representam a maioria, no sentido de que eu acho que existe muito medo de sair de uma redação. Eu já ouvi de muitos colegas que me mandaram directs, mensagens ao longo desses últimos anos. Cara, como é que você fez essa transição? Eu te vejo aí, a galera acha que a gente tá rico, né? Olhando pelas redes sociais. Como é que você fez isso? Como é que as coisas estão dando certo e tal? E aí eu queria te perguntar, por que você acha que nós jornalistas, ou muitos de nós, ainda não tem essa veia do empreendedorismo que você sempre teve? Medo bobo. Medo bobo. Medo bobo. É um emprego, como qualquer outro. E eu acredito que a gente se reconhecer autor da nossa própria história, porque é a partir disso que a gente consegue realmente ter êxito na nossa carreira, nos nossos projetos pessoais, é importante até para a gente buscar coragem de tomar a decisão. Eu não acredito que a nossa trajetória em nada seja linear, sabe? Não, os caminhos são sinuosos mesmo e tem momentos que você vai estar empreendendo, você vai estar assim, nossa senhora, será que eu tomei a decisão certa? Meu Deus, ufa, que problema. Mas assim, como você também estava lá fazendo plantão de domingo e ufa, que problema, será que eu estou tomando a decisão certa? E é isso, é o processo que te realiza. E eu sou um cara dinâmico, eu gosto de fazer coisas novas, eu gosto de realizar projetos que realmente estejam de acordo com aquilo que eu acredito. E eu acho que hoje eu tenho mais liberdade para isso. Até para estudar realmente como o que eu quero fazer em televisão, como faz sentido, de que forma que é bacana, de que forma que isso
agrega a um universo de possibilidades que a gente tem de empreender na comunicação, mas também de produzir conteúdo, de conversar com as pessoas por si só. Né? Eu acho que isso é o mais bacana. E cuidar da M. Ribeiro, que agora, nesse aniversário de 10 anos, vai ter uma reforma geral. Ah, você vai fazer? A gente tá com alguns projetos novos. Nós, desde 2021, a gente tem uma base em Brasília, que foi muito estratégica, e agora eu quero pensar novos ares, e aqui em Goiânia também. Então, acaba sendo uma base, e eu quero meio que colocar isso à disposição do mercado da comunicação, de uma forma mais aberta. Teve uma experiência muito bacana na nossa campanha, que a gente instalou o QG da comunicação num coworking, que foi o Hub Cerrado. E isso me mostrou o quanto a gestão de processos e os ambientes de trabalho para a comunicação podem ser mais produtivos à medida em que a gente trabalhar uma lógica de compartilhamento. Então, hoje os meus projetos vão caminhar um pouco para esse lado, para atender de uma forma diferente todos os autônomos e profissionais da comunicação que estão aí batalhando e ralando e fazendo acontecer, né? Eu quero partir um pouco para o seu lado agora da política, que eu acho que é a sua grande trajetória, né? Mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que eu nunca te fiz, cara. Qual que é a sensação de sentar lá naquela bancada lá? Uai! o quão se cagando você estava? Ou não estava? Porque não passou isso, tá? Então seja sincero. Eu acho que eu tava meio assim, modo avião, você tem que entrar ali, concentrar, ter foco, lembrar como é que tudo funciona, porque é tudo robótico e automatizado, e a câmera vem, a câmera vai. É um jornal plasticamente muito bonito, né? Nossa. Então, não sei, acho que se me cortasse assim, não saía sangue. Só foi. Tava super tranquilo, se cortasse não saía sangue. E é uma coisa que eu olho assim e falo, nossa, é verdade, né? Eu tive lá mesmo. Então, assim, foi tão legal que nem transcendeu isso, sabe? Transcendeu. A hora que você desce daquela bancada tendo feito um bom trabalho, né? Que estava todo mundo acompanhando aqui, inclusive cinema e tal, estávamos todos lá te vendo. Você sentiu que você podia tudo, assim? Era o auge do auge do auge. No sentido não de arrogância, mas podia tudo assim. Cheguei no momento que agora não tem mais como caminhar para trás. Agora é só para cima. Ah, não. Até porque eu sabia que era uma coisa meio sonrisal, né? É instantâneo, né? E caminhou, eu acho que... mesmo sem a minha intenção, para um holofote muito para minha vida pessoal também, sabe? A história do primeiro apresentador gay, aquela coisa. Aquilo ali de certa forma pesou também. Eu li uma reportagem que estava pesquisando um pouco antes da nossa conversa, que esse papo te incomoda, né? Não é que incomoda, é porque assim, é minha privacidade. E assim, uma coisa é você exercer uma representatividade ou você ocupar um espaço que é tão importante a ponto disso ser celebrado como uma conquista. Isso eu acho bacana pra caramba. Outra coisa é você ter que ficar... sabe, a Virgínia faz isso melhor que eu. Sabe, eu gosto de ter a minha intimidade. Mas não teve os dois lados? Você não acha que você também foi um baita de um incentivador de muita gente naquele momento? Foi, claro. Mas assim, foi. Não precisa amassar o barro, né? Sabe, assim... Até porque, poxa, foi o que eu registro, né? Foi realmente a minha experiência profissional, o meu momento de coragem de falar de coisas que surgiram como boato, especulação, ou como se eu devesse ter vergonha de quem eu sou, de quem eu namoro. Eu falei, pera lá, não é assim não, sabe? Matheus Ribeiro namora policial às escondidas. Sabe? Que coisa, eu me lembro dessas Eu dobro a bobagens. aposta, sabe? Eu não tenho problema com isso, né? Quanto tempo depois de ter apresentado o JN você saiu da TV? Não, 4, 5 meses. 4, 5 meses depois. Acho que por isso que também foi chocante, né? Foi em abril. Matheus, vamos passar para outra etapa aqui que eu quero muito perguntar para você. Você falou um pouco que o seu maior aí
ativo, ou um dos seus maiores ativos é a sua credibilidade e que você faz projetos em que você acredita, né? Sem problema. E projetos em que você acredita. Não tem como negar, eu também trabalho com política, né? Não tem como negar que nós, quando a gente fala de jornalismo e de política, de certa forma, a gente sabe que o jornalista tem a missão de falar, de retratar a verdade, embora a gente saiba que em muitos aspectos não é bem assim. E o político a gente sabe que precisa, até pela formatação do cenário político brasileiro, o sistema político, o político muitas vezes omite coisas. Como que você encontrou o meio termo para fazer uma candidatura, inclusive usando muito a sua imagem de jornalista? Acho que como eu escolhi construir uma trajetória no jornalismo e trilhei oportunidades tão bacanas. Sendo um só. Quando você é um só é fácil. Então eu busco manter uma coerência naquilo que eu faço. Quando não estava legal para mim no meu emprego, eu pedi demissão. Eu fui viver outras experiências, eu me dediquei à minha empresa. Depois de ter uma passagem que me abriu os olhos para a política em Brasília, eu decidi dar uma guinada e me dedicar a isso. Quando fiz, não fiquei com um pé em cada canoa. Estou na política. Não fiquei em veículo. Estou em veículo, eu estou me dedicando àquilo e eu tenho um compromisso editorial, ético. Então, acho que saber dissociar as coisas ressalta, inclusive, aquilo que todo cidadão tem direito. A ter uma vida pessoal, uma vida profissional e uma vida política. Né? A nossa atuação política não pode ser alvo de impedimento, de retaliação, de vergonha ou glória em outros âmbitos da nossa vida. Senão a gente perde a nossa liberdade civil, né? Uhum. Vou te fazer uma pergunta que tem a ver com coisas que eu já ouvi aqui na cidade desde que você começou a enveredar nesse ramo. Quando você se candidatou a deputado federal, eu ouvi pessoas dizendo que esse Matheus tinha que começar como deputado estadual. Acho que ele está querendo demais. Agora você se candidatou a prefeito, muita gente, será que não seria melhor o Matheus começar como vereador e tal? Então, assim, você já sabe a pergunta, né? Por que você decidiu sempre botar a régua lá em cima? Porque a vontade tem que ser a minha, primeiro. Eu queria estar no Congresso Nacional para colaborar num ambiente de discussão que hoje sofre com espetáculos. Eu não estou buscando emprego na política, eu não quero ganhar a qualquer custo. E eu não vejo essa hierarquia, eu acho que é um desprestígio com os deputados estaduais achar que o deputado federal é melhor ou pior. É um desprestígio com o vereador achar que o prefeito é melhor. São funções diferentes, são âmbitos diferentes. E eu pensei muito sobre as atribuições que cada cargo tem, sobre o papel que cada cargo desempenha. Não faz parte da minha visão política essa escadinha, porque isso é uma visão hierarquizada e até mesmo própria de quem busca ter um emprego, ter um espaço, ter um mandato. Não, eu estou na política para defender aquilo que eu acredito. Então eu fiz uma campanha para deputado federal falando que a gente precisava combater no Congresso o principal problema que nós temos hoje no país, que é a desigualdade social. Se você não combate a desigualdade, você não resolve saúde, educação, inclusão, nada. Né? E quando eu olhei para a cidade, tendo construído uma votação expressiva para deputado, vi um governo que depredou Goiânia, 46 mil na primeira, né? Um governo que depredou Goiânia, que é esse do Rogério Cruz, a cidade fedida, as suspeitas de corrupção pipocando, o meu partido buscando um nome para representá-lo nas urnas como candidato a prefeito, e esse convite me foi feito, eu refleti, conversei com Deus e falei, estou pronto, vou. Fui e fui muito feliz nessa jornada. Construí. Aumentei a votação do partido quase 10 vezes. A minha votação em Goiânia triplicou. Então, pude... De quanto para quanto? Para deputado, acho que foram 14 mil votos. Agora eu tive 47, né, em Goiânia. Então, e isso não é tratado como um saquinho de votos, não, mas eu cito como um orgulho das pessoas que confiaram em mim, que me conheceram e que depositaram esse voto. Né? Eu acho que isso mostra que eu venho construindo uma trajetória política que está crescendo. Né? São evidências nas urnas de que isso hoje é uma realidade. Então, só de ter a oportunidade de participar de um debate, de poder pontuar a minha forma de ver os problemas da cidade, a necessidade que a gente tem de mudar o jeito de fazer política, né? De poder me colocar frente a grandes
tubarões da política e exercer esse papel de candidato com coragem, porque eu fiz campanha de verdade. Até o último dia eu fiz campanha de verdade. Eu conversei olho no olho com o cidadão, eu mantive a campanha de pé e formei um grupo muito bacana de amigos, de apoiadores, de eleitores. Então, a minha realização está aí. Eu respeito e até concordo. Talvez fosse mais fácil me eleger a vereador, talvez fosse mais fácil me eleger a deputado estadual em 22, talvez. Mas talvez não também, e não era minha vontade. Né? Se eu fosse seguir vontade dos outros, hoje eu era advogado, não era jornalista. Era o que meu pai buscava. Seu pai queria. Né? Eu sigo a minha vontade. Eu acho que é isso que me traz combustível e energia para realizar as coisas que eu acredito. Muito bom. E eu concordo plenamente. Matheus, você tem quase 500 mil seguidores no Instagram, né? Eu não sei quanto você tem nas outras plataformas, mas eu sei que só no Instagram você tem 500 mil. Se a gente somar os seguidores dos seus adversários, provavelmente não dá isso. Não fiz a conta, mas duvido que dê. De certa forma, você acreditava. A gente vive um momento em que um influenciador, né, quase foi para o segundo turno em São Paulo, usando técnicas e táticas de guerrilha de redes sociais. Você esperava mais votos em função da tua presença digital? Não, eu acho que essa conversão ela não é automática. Eu acho que assim como na Idade Média se chamava a atenção das pessoas com espetáculos urbanos, é o mesmo que acontece hoje nas redes sociais. E eu nunca quis entrar para um vale-tudo, para esse histrionismo, para esse radicalismo. Eu acho que não é por aí que a gente aperfeiçoa a nossa democracia. Nós temos uma democracia que é jovem. Né? Veja que os goianienses voltaram a votar para prefeito de Goiânia em 85. Uhum. Então não tem 40 anos. E a gente vai destruir esse processo democrático ou a gente vai aprimorá-lo? Então eu acho que quem recorre ao extremismo, seja ele nas ruas ou nas redes, sempre está em desvantagem. E qual é essa desvantagem? A biográfica. Eu não quero escrever essa biografia para mim. Perfeito. Sabe? Eu sei quais são os registros que eu quero deixar. Então, acho que eu tive os votos que eu merecia. Né? Acho que eu tive os votos que eu pude alcançar das pessoas que me conheceram. Talvez na campanha de deputado eu tivesse essa expectativa. Então, deputado você achou que pudesse ajudar mais? E aí perder me ensinou muito. Perder foi muito importante na política. Eu estava ganhando muita coisa, sabe assim? E aí, perder te mostra que, pera lá, sua alegria tem que estar em outro lugar. Né? Então, ter vivido essa campanha de 22 me fez viver uma campanha de prefeito muito mais consciente, muito mais sereno, muito mais focado em trabalhar objetivamente ali no dia a dia da campanha. E eu acho que por isso a gente teve um resultado tão bacana, ultrapassando o atual prefeito, ultrapassando um senador da República, que já foi candidato 3 vezes. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção, né? Mais voto que o Vanderlan, né? Tem um momento aqui do nosso bate-papo que a gente tem uma liberdade poética, digamos assim, que a gente chama de furo ou furada. É furo ou é furada? Sim, a gente sabe que furo no jornalismo é aquela coisa que a gente... É uma reportagem que a gente dá antes de todo mundo, né? Mas aqui, assim, é legal ou mais ou menos, tá? Tem um ajuste. Você teve 46 mil votos como deputado, você teve agora 49 mil, mais ou menos, 45 mil? 46, quase a mesma coisa. 45 mil como prefeito. Você foi apresentador do maior jornal do estado, você foi apresentador por uma noite do Jornal Nacional, você tem uma rede social com 500 mil seguidores, você é famoso como jornalista. Jornalistas buscando carreira política. A gente tem, por exemplo, Douglas Fernandes, que esse ano teve pouquíssimos votos. A gente tem um monte de gente aí que não foi eleita. É furo ou é furada? Eu acho que é furo. Sabe por quê? É a nossa participação cidadã. Que bobagem é essa de achar que as pessoas buscam a política para ter um cabide? Sabe? Tem muita gente boa, não é no jornalismo, é na vida. Sabe? Essa demonização, é difícil demais. Difícil por quê? Não tem, faz sem dinheiro. Mas procura outro partido. Cara, é a nossa cidadania. A gente vive um momento em que a política se tornou palco de idiota. Quem tem um pensamento um pouquinho além vai permitir isso e demonizar o processo? Deixar o doce na pia para as baratas tomar conta?
sabe? Acho que é furo total, é bom. E você pretende fazer mais? Não, o meu projeto é esse. Eu comecei a construir uma trajetória e eu vou longe. Quão longe? Até onde Deus deixar e o povo quiser. Qual que é o próximo plano para daqui a 2 anos? Olha, agora enquanto presidente municipal do partido, meu objetivo é reestruturar uma atuação partidária. Eu quero um partido presente na cidade. Nós aumentamos a nossa bancada, hoje nós temos 2 vereadores. Eu quero que o PSDB tenha um projeto de formação política junto ao Instituto Teotônio Vilela. Eu acho que isso é necessário. Eu vejo o partido tendo um espaço ainda mais aberto para a renovação. Isso, com toda certeza, já forma bases para as nossas chapas de 2026. E eu defendo que o PSDB tenha nome para o governo do Estado, tenha nome para o Senado da República, tenha chapa completa para deputado federal e deputado estadual. Então, hoje o meu projeto político é trabalhar dentro da sigla na qual eu sou presidente municipal e com muita alegria, com muita satisfação, sigo sendo suplente de deputado federal, o primeiro suplente da deputada Leda Borges. Evidentemente que eu penso numa próxima candidatura, mas não é a questão fechada do momento, até porque eu acabei de sair de uma campanha e ainda estou descansando dela. Né? Eu estava conversando com meu sócio recentemente, não com o Douglas, mas com o sócio da outra agência de marketing político, e o PSDB, bom, só enveredando um pouquinho na parte política, o PSDB se tornou hoje um partido que, de certa forma, não está mais conectado ao que a gente chama de direita, né, completamente, porque o Brasil passou a chamar de direita a direita radical. E a gente vive um cenário polarizado. Nesse contexto, você acha que o PSDB, partidos como o PSDB, ainda tem oxigênio para respirar? Você mesmo é um cara que não é radical, né? Você é radical nas suas posturas, mas você não é radical, por exemplo, nem de direita nem de esquerda. Você tem várias bandeiras diferentes que se conectam com os dois lados. Eu acho que agora é um momento de reagrupamento de forças depois das eleições. Eu acho que nacionalmente o partido já busca opções para ampliar a nossa federação ou até mesmo para eventuais fusões, o que é importante para a gente reconfigurar um centro político no Brasil. O PSDB sempre foi marcado por gestões eficientes, por gestões que tiveram muitas entregas a nível de Brasil, a nível de Goiás e de Goiânia, e eu acho que tem muito a contribuir ainda para a política. Principalmente sendo uma voz mais sensata nos debates que muitas vezes se perdem a partir de quem quer conduzir a política como um cabo de guerra. Isso não significa ser insosso, isso não significa ser água de chuchu, isso não significa ser fraco ou elástico moralmente, né? Eu acho que é ter um posicionamento claro frente às questões que são importantes para a coletividade, para as liberdades que são importantes para cada um dos cidadãos e, sobretudo, para o fortalecimento da democracia. É esse o partido que eu quero estar e que eu ajudo a construir, a reconstruir, a renovar, porque os partidos também são instituições vivas, né? Passam por crises e passam por bons momentos. E nós vamos voltar aos bons momentos. Muito bom. Uma das particularidades do nosso projeto é destacar, até para empoderar a nossa categoria, a quantidade de talentos que nós temos ou desenvolvemos ao longo da nossa trajetória. E muito claro para mim ver o seu desempenho nos debates como um desses exemplos, né? Que é você conseguir ali, eu não assisti todos os debates, mas eu sempre estava assistindo ali os cortes, e é muito claro a maneira como você conseguia ser, enfim, claro nas suas ideias, rebater muita coisa que vinha de porrada e já tinha resposta pronta. Então, até que ponto isso te preparou, assim, essa coisa da câmera? Mas é assim, esse dia até alguém me falou, mas você fala muito bem. Eu falei, eu falo bem porque eu penso, né? Porque eu penso que pensa e não fala bem, vai, eu conheço alguns. Assim, porque assim, eu pensei no que eu tô falando, eu vivi o que eu tô falando, eu experimentei o que eu tô falando. E eu acho que é isso que traz a propriedade, sabe? Mas tem uma oratória também, né? Um treinamento. Theo, eu acho que o treinamento que eu fiz foi lá aos 7 anos, conversando no espelho de casa, um gordinho bem bobinho lá de Piracanjuba, que não gostava de brincar na rua. E depois, quando sei lá, eu passei a me entender
como um comunicador, isso se tornou natural. Então, assim, no debate, fez diferença? Muita. Fez. Mas eu acho que revelou mais sobre os outros do que sobre mim. Em que aspecto? No aspecto da falta de conteúdo, aí. Ah, sim. Sabe? E aí, como assim, o foco dos outros candidatos é se prepararem para o debate? Eu quero eles se preparando para governar a cidade. Se preparar para o debate é como se diz assim, se preparar para enganar alguém. Sabe? Convencer. Assim, sabe? Vamos ensaiar isso aqui. Não é por aí. Se prepare para governar. Se prepare para entender a sociedade de um jeito diferente. Se prepare para ouvir as pessoas, porque é isso que o jornalista faz. O repórter, antes de gravar a passagem, ele faz a sonora. Ele Pelo menos os escuta. bons, né? Nem todos. Né? Se não sair com o texto pronto, é mais ou menos assim. Então, acho que foi isso que me possibilitou falar bem, sabe? Acho que foi essa vivência. Muito bom. Matheus, o jornalismo e a política, especialmente desde o governo ali, do final do governo do PT, com a Dilma, digo isso com propriedade, porque eu cobri o impeachment da Dilma, então eu sei que tinha muita porrada direcionada a nós, tenho vários amigos que foram agredidos, eu tive que fazer cobertura em cima de prédio, depois no governo Bolsonaro isso continuou. Jornalismo e política vieram assim, ficaram assim meio em litígio, né? De certa forma, porque a gente apanhou demais dos políticos nos últimos anos. Você não apenas defende, né, o fato de ser jornalista, né, como usou isso na campanha. Você usou, né? Você falava, bom, eu apresentei o jornal de maior audiência do Estado, eu aprendi a escutar as pessoas, que você acabou de me explicar. Você acha que essa postura conceitual de campanha, essa narrativa, te ajudou? As pessoas, elas imaginam... Você acha que as pessoas querem ter um jornalista no poder? A nossa sociedade? Eu não sei, mas essa era a única narrativa que eu ficava confortável, porque é a verdade, sabe? Perfeito. Então, assim, é a única narrativa que me cabe. É aquilo que eu fiz, é aquilo que eu vivi, é aquilo que eu experimentei, é aquilo que eu posso contar. E, assim, quase 47 mil quiseram como deputado, quase 47 mil quiseram como prefeito, e daqui a pouco... mais de 47 mil, ou os mesmos, ou menos, ou sabe-se Deus lá quantos, podem querer para outra coisa. A minha consciência na política, ela é tranquila por isso. Porque eu vejo que hoje eu já represento um espaço. E esse espaço está crescendo. Você é um cara estratégico, eu sei, né? Você é estratégico nos negócios, na sua vida, na sua carreira e tal. Você vai precisar ampliar essa base, né? Como é que você pretende fazer isso? Também da única forma que eu sei que é trabalhando. Por isso que hoje olhar para o partido e entender a necessidade que a gente tem de chegar até as pessoas de uma forma diferente, de aproximá-las de um partido, de mostrar o que é um partido, como é que as coisas podem ser, como é que a gente pode construir candidaturas fortes, como é que a gente pode investir naquelas pessoas que às vezes gostam da política, mas estão desmotivadas ou não sabem como devem fazer, né? Isso me motiva muito e eu acho que são caminhos interessantes para a gente crescer o PSDB aí a nível de Estado. A gente que convive com políticos, trabalha com eles, a gente sabe que tem muitos momentos, especialmente quando o cara já é um gestor eleito, tem muitos momentos que certas coisas acabam virando informações que são omitidas do grande público. Eu nunca conheci um político que não precisou omitir coisas na estratégia de comunicação dele. Você pretende ser diferente como um jornalista político quando você for eleito? E eu acredito que você será algum dia. Theo, sabe o que eu acho que é importante em tudo que a gente faz na vida? Autocrítica e vigilância. Sabe? Acho que quem é boquirroto demais, autoelogioso demais, eu sempre desconfio dessa pessoa, sabe? Eu acho que eu sou um cara que exerce a autocrítica bastante, inclusive. Eu sou enjoado com as coisas que eu faço, eu sou focado, eu gosto de fazer bem feito, eu sou responsável, eu tenho uma trajetória que não me desabona, muito pelo contrário, é uma trajetória que me ratifica, que mostra que eu tenho um compromisso social. O jornalista, ele tem um patrão, mas antes do patrão ele tem um público, e eu sempre tratei esse público com muito respeito, com muita ética.
E eu acho que é isso que me conduz e me motiva a ser um cara, quando eleito, que também se mantém vigilante, que também se mantém autocrítico e que busca se blindar dessas seduções da política, né? Que às vezes forma o cerco dos bajuladores, né? E tiram o cara da realidade. Sempre acontece. Deixa o cara alienado. Você não pode acreditar que você é o poder, né? E nem se mover por essa busca incessante. Por isso que não vale fazer qualquer tipo de campanha, por isso que não vale tapear os outros na campanha, por isso que não vale inventar conversa fiada e depois não sustentar esse personagem. Porque ninguém vive no personagem. Né? Uma hora o ato falho vem, então o que adianta? Você sempre foi um cara muito amado pela audiência, né? Tava até comentando mais cedo no almoço que eu tava aqui, que eu tava falando sobre você para pessoas que não te conhecem, porque são de fora, e dizendo que você teve uma época que as pessoas estavam todo mundo, tchau, obrigado, tchau, obrigado, tchau, obrigado. Então, assim, era uma febre, né, de Matheus, assim, a gente via isso no público. Como é que foi a transferência desse carinho? Você continuou recebendo todo esse carinho como candidato? Nossa, em algumas feiras que eu passei aqui em Goiânia, tem uns registros lindos no Instagram. Uma senhorinha me abraçou e falou assim, Matheus, eu te amo. E ela foi tão bonitinha que meu olho encheu d'água na hora, porque eu sou emocionado. Então é bom demais, é um carinho muito legal. E o que explica? Não sei. Não sei o que é. Mas é bom, é legal, é recompensador e motiva, né? A gente continuar fazendo o nosso trabalho. Você busca por isso até também em pensar em mais oportunidades de eleição, esse carinho também, de poder representar essas pessoas que sempre te apoiaram? Olha, é bom, mas assim, a televisão me ensinou a não querer ser famoso. A televisão acho que me fez conhecido, mas ser famoso é chato. Então eu nunca quis ser famoso. Quando eu comecei a ter consequências ruins disso, assim, eu falei, não... Tanto que eu mudei muito a minha relação com rede social, com falar da minha vida íntima. Hoje eu posto pouquíssimas coisas. Eu não acho que a gente tem que enfim, ceder a algumas coisas em nome de ser conhecido. Isso é uma bobagem. Mas o carinho é muito especial, principalmente porque às vezes você serve de inspiração, motivação, né? E aí você saber que você fez parte positivamente da história de alguém é muito bom. Estamos caminhando para um desfecho, Matheus. Tem mais um furo ou furada aqui. É furo ou furada sair do jornalismo e empreender? É furo. Para quem aguenta o tranco, para quem entende que é no balanço do caminhão que a melancia se ajeita, é furo total, porque primeiro que eu acho que hoje a gente não precisa sair do jornalismo para empreender. Eu acho que a gente tem que aprender a empreender no jornalismo. E hoje isso se torna cada vez mais viável, possível, à medida em que passam a ser desafios outras coisas que não as limitações técnicas de espaço, ou de canal, ou de concessão que havia outrora. Concessão, né? A maioria das pessoas nem deve saber o que é isso, mas... Sabe, assim... É isso que o Instagram te permite. Você precisava de uma autorização do governo para fazer uma transmissão ao vivo. Para fazer um story. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso mudou muita coisa. Então, eu quero empreender no jornalismo, eu quero empreender na comunicação, e é uma dinâmica mesmo, né? Você tem que estar preparado para as oscilações e para as mudanças que fazem parte desse mercado em constante transformação. Vou fazer um jabazinho aqui antes da gente terminar. A Última Pauta é um podcast, é um videocast, mas é também uma comunidade. Eu recebo aqui grandes jornalistas como o Matheus, e que além de serem grandes jornalistas, são também pessoas que estão pensando lá na frente, né? Que estão pensando que o jornalismo e todas as características, os desafios, preparam a gente para um próximo passo que pode ser fora do jornalismo tradicional, que pode ser fora de uma redação. Matheus, por exemplo, é um cara que, depois de ter muito sucesso, ele foi buscar uma carreira política e, paralelamente a isso, tem um escritório de comunicação, de assessoria, de marketing digital. Então, a Última Pauta é para você que, de repente, ainda não se encontrou, né, no mundo, no sentido de o que eu posso fazer fora do jornalismo. Tem muita coisa que você pode fazer fora do jornalismo. Então,
Siga a gente aqui no Instagram, também no TikTok. Segue lá, assina o nosso canal, A Última Pauta, no YouTube, que a gente vai estar sempre trazendo pessoas talentosas como o Matheus e que, além de talentosas, são inspiradoras, né? E estão mostrando aí que dá para ser milionário, tô brincando. Você pode vender sua arte na praia também. Você pode fazer o que você quiser. Olha, eu tô querendo ser maleiro lá em Morro de São Paulo. É excelente. Né? Qualquer profissão em Morro de São Paulo, na verdade. Então, o que é isso, rapaz? Isso que é vida. O que a pessoa precisa fazer, Matheus? Alguém que está nos assistindo, realmente olhando para você e falando assim, o cara do tchau, obrigado, hoje é empreendedor. O que ela precisa fazer para se preparar simbolicamente para sua última pauta? Se planejar, é botar na ponta da caneta mesmo, sabe? Tabela, planilha, data, saldo bancário, crédito na praça, o que você vai fazer, como é que você vai gerar renda, com quem que você vai trabalhar, quem é seu cliente, como é que isso aqui dá dinheiro. Se preparar emocionalmente também para não botar um pé em cada canoa, sabe? Se você vai mudar de canoa, muda. Não fica no meio do caminho, não, sabe? Eu acho que é coragem mesmo, sabe? Eu acho que entender que não existe caminho sem retorno também, não, sabe? Acho que o caminho, mais uma vez, ele não é linear. A gente tem uma profissão que é muito simbólica e que tem uma função social magnífica, que é o jornalismo. E isso é motivo de orgulho para a gente, pode estar inserido em diversas frentes, em muitas coisas. Para terminar, o que um jornalista, nós, né, que somos idealistas, né, e defensores do jornalismo, né, o que um político jornalista tem que defender até o fim? Eu acho que é a sua ética pessoal. Você tem que saber os seus valores inegociáveis, as linhas que você não cruza para vencer uma eleição ou para ter uma vitória eleitoral, política. No fim das contas, eu sempre penso assim, pelo que eu quero ser lembrado, o que eu quero que conste aqui na minha biografia. É isso que me move no jornalismo e na política, né? Eu quero deixar uma boa biografia. Queria te agradecer demais. A minha admiração por você é sincera. Eu acho que você tem uma trajetória incrível. Consigo olhar para você, Matheus, e ver você chegando onde você quiser. Parabéns por ser esse cara, por estar ali agarrado aos seus princípios, por nos representar, né? Eu, como jornalista, preciso te agradecer, porque eu acho que muitos jornalistas tentam, muitos não têm assim, a postura, não têm ali a possibilidade de entender que não basta ser jornalista, tem que também saber um pouco do jogo. E eu olho para você, eu vejo um cara que sabe das duas coisas. Então, parabéns. Obrigado por ter vindo aqui. Eu sei que, né, o seu descanso deve ser um descanso peronomútil, deve estar cheio de compromisso. Mas muito obrigado, foi um prazer. Valeu, Theo. Vida longa, a última pauta. Você gostou do meu projeto? Você sabe que a gente pode ser sincero. O que você achou? Ficou muito bacana. Da ideia de um projeto assim para jornalistas empreendedores. Muito bom. E eu acho que um conteúdo importante para quem busca essa inspiração, para quem busca motivação para seguir novas jornadas. Muito feliz de fazer parte, de estar aqui com você nesse bate-papo. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Vamos que vamos.